paz. Vamos continuar então meditações no Evangelho de Mateus. Na manhã de hoje, então, leremos Mateus 23, os versículos 34 a 39. Aqueles que quiserem acompanhar nas Bíblias ou na projeção, vamos fazer uma leitura a uma só voz, Mateus 23, de 34 a 39. Leiamos. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aos que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome de Senhor. Amém. Então, irmãos, essas foram as últimas palavras de Jesus como mestre ali perante os judeus, ou seja, ensinando ali livremente ainda, falando com eles de alguma forma mais livre. Claro que depois ele proferiu outras palavras em diálogos ali com aqueles que o estavam prendendo, até na própria cruz, mas livre como mestre, ensinando ainda algumas mensagens e fazendo algumas profecias aqui. Essas foram as suas últimas palavras. E aí o autor do livro de Meditações, ele divide esses poucos versículos em 3 partes que nós vamos estar estudando essa manhã. Então, o primeiro ponto que ele destaca é que nós podemos aprender que Deus ele é frequentemente paciente com os ímpios. Ele destaca o quanto Deus ele tem sido paciente com os judeus, com todo o povo, ao longo de toda a história, mesmo com eles cometendo várias atrocidades. Então, ele enviou aos judeus sábios, profetas, escribas, e ele lhes deu várias advertências. Então, Deus mandou mensagem após mensagem, mensageiro após mensageiro, não permitindo que esse povo continuasse pecando sem repreensão. Então, esse é o primeiro ponto que o autor destaca, o quanto Deus frequentemente está sendo paciente com os ímpios. Ele não deixa sem alerta, ele não deixa sem aviso, sem mensagem, sem exortação, e que esse povo permaneça pecando sem que ele seja advertido que ele está pecando. E aqui o autor salienta, foram enviados sábios, profetas, escribas, ou seja, vários homens de vários tipos, para que falassem ao povo sobre o que eles estavam cometendo e o quanto aquilo era errado. Então Deus estava sendo paciente. E eles jamais poderiam dizer que eles não tinham sido advertidos sobre como eles estavam agindo de forma contrária àquilo que Deus pregava, aquilo que Deus determinava, aquilo que era do agrado de Deus. Então, esse povo, além de estar sendo avisado, eles também estavam sendo colocados numa situação de, olha, não tem como dizer que vocês não sabiam. Deus estava sendo paciente com eles. E é dessa maneira também que Deus age com todos aqueles que professam ter fé, mas ainda não são convertidos. Ele nunca deixa que essas pessoas pereçam nos seus próprios pecados sem antes chamá-las ao arrependimento, sem antes que essas pessoas saibam que elas estão cometendo pecado, que estão agindo de forma contrária à palavra do Senhor. E assim Deus também é paciente com essas pessoas. Mas também, da mesma forma que aconteceu com os judeus daquela época, também é frequente que essas pessoas não saibam o significado dessas mensagens que elas ouvem.
não entendam essas advertências e esses recados que Deus vai mandando ao longo dos tempos. Quase sempre essas pessoas estão cegas e surdas diante dos sermões ou dos conselhos de outras pessoas que são seus amigos e que indicam para elas o caminho em que elas devem andar, o caminho que elas devem seguir e como elas devem se corrigir dos seus maus feitos, dos seus maus caminhos. Então, é algo bem comum nos nossos dias também, assim como era na época de Jesus, em que pessoas ouvem o Evangelho, pessoas são advertidas sobre os seus maus caminhos, mas são como surdos ou cegos, não conseguem enxergar por onde estão andando, não conseguem dar atenção a essa mensagem. Contudo, tanto antes como agora, certamente essas pessoas também vão perceber a mão de Deus agindo, mesmo que seja tarde demais para elas, mesmo que não dê mais tempo delas se arrependerem, se converterem e mudarem o seu modo de agir. Elas vão descobrir que, assim como os judeus, eles também tiveram profetas, sábios e escribas que trouxeram mensagens, que foram enviados por Deus para falar a essas pessoas, a essas almas, que elas deveriam se comportar de forma diferente, que elas estavam vivendo em pecado e que Deus não queria isso para a vida delas. Então, esse primeiro ponto, o autor destaca aqui, olha, Deus sempre foi muito paciente. Além de ser muito paciente, ele enviou várias pessoas de diferentes épocas, de diferentes sabedorias, falando de diferentes formas para alertar o seu povo, seja antes, seja agora. Existem inúmeros pastores, evangelistas ou outras pessoas pregando o evangelho nesse momento, que existem muitas pessoas, como os judeus daquela época, ouvindo e negligenciando a mensagem. Então, que nós possamos entender que Jesus ele estava demonstrando ali também o quanto Deus estava sendo paciente com aquele povo. Falando, olha, vocês receberam aqui profetas, vieram pessoas anunciar o evangelho a vocês e vocês rejeitaram. O segundo ponto é que Deus observa o tratamento que os seus ministros e mensageiros recebem. Então, não passa despercebido aos olhos de Deus todas as injúrias, todas as ofensas, todos os maltratos ou qualquer outra coisa que não seja receber de forma alegre a mensagem. Tudo isso que esses homens de Deus enviados a pregar, enviados a falar de Deus para essas pessoas têm passado, têm sofrido desde a antiguidade até os dias de hoje também. E um dia esses que estão agindo dessa forma terão que prestar contas. Os judeus como nação, eles por muitas vezes deram aos servos do Senhor um tratamento sem nenhuma honra ou valor. Naquela época, então, esses escribas, profetas, sábios, eram tratados como qualquer um. Muitas vezes sem valor e tantas outras até com maior desprezo, apedrejando, açoitando, matando. Sempre tratados como inimigos do próprio povo, da maioria. E eles eram tratados dessa forma porque eles diziam a verdade, porque eles traziam a verdade sobre o próprio povo, que estava vivendo em pecado, que estava vivendo em desacordo com a palavra de Deus. Então, sempre, pregadores, evangelistas e os profetas e os sábios traziam conflito, confronto, porque era exposto a verdade a esse povo, era demonstrado e trazido à luz da palavra sobre os pecados desse povo. E isso fazia com que, logicamente, eles fossem odiados, fossem tratados como inimigos. Então, alguns foram perseguidos, outros açoitados, outros mortos. E talvez os judeus pensassem que não haveria nenhuma prestação de contas, que ninguém teria que pagar por aquilo que estava acontecendo, que nada seria requerido deles no futuro. Mas Jesus disse que eles estavam enganados. Jesus ali faz uma profecia de que aquela geração pagaria, que Jerusalém sofreria as consequências. Tudo o que faziam e tudo o que fazem hoje em dia é acompanhado de perto pelos olhos do Senhor. E todo o sangue inocente que era derramado estava sob o olhar de Deus. Então Deus estava olhando e vendo tudo o que era feito com aqueles profetas. Prova disso, o próprio Jesus conta e fala sobre como eles tratavam. As últimas palavras do profeta Zacarias, que foi morto ali, como cita os versículos entre o santuário e o altar, seriam comprovadas. Zacarias disse ali, no momento de sua morte, o Senhor verá e retribuirá, em 2 Crônicas 24, 22. Ou seja,
o Senhor estava vendo o que estava acontecendo ao próprio Zacarias e com todos os outros, e ele retribuiria. Aquelas pessoas haveriam de prestar contas sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, não só sobre o fato de rejeitarem para si mesmo o evangelho que era pregado, a palavra que era dita, as consequências da morte eterna e da rejeição das boas novas, mas também uma consequência coletiva de que, além de não receber, eles ainda maltratavam, não davam valor ou açoitavam e matavam esses profetas. Então, esse segundo ponto, o autor destaca que Deus está de olho em tudo. Deus está vendo o que está acontecendo com as pessoas que são chamadas a levar o evangelho e que sofrem retaliações. Então, em mais alguns anos, haveria tamanho derramamento de sangue em Jerusalém como jamais tinha sido visto igual até então. A cidade santa seria destruída, a nação que havia assassinado tantos profetas seria ela mesma devastada pela fome, pela peste e pela espada. Ou seja, a cidade inteira sofreria as consequências de tudo isso que eles haviam plantado. Tudo isso haveria de ser pago de uma forma bem cabal e bem exposta aos olhos da história, para todos verem e para que todos tenham conhecimento até hoje. E mesmo os que conseguissem escapar, mesmo aqueles que fugiram dessa destruição, eles seriam dispersos pelos 4 cantos do mundo. Ou seja, não ficariam juntos, além de destruir, de acabar, eles seriam completamente espalhados, era um povo que tinha se dissolvido. E o próprio Jesus disse, todas essas coisas hão de vir ainda sobre esta presente geração. Ali no versículo 36. Então, Jesus fala do que estava acontecendo, de como esse povo estava agindo, era uma pregação que tinha endereço aos corações individuais, mas que também traria consequências a toda uma nação. Deus estava ali presente, olhando e vendo o que estava acontecendo e prometendo julgamento a esse povo, como de fato aconteceu. E o autor ainda fala, convém que a gente grife muito claramente essa lição. Nós estamos sempre aptos a pensar, nós também, que o passado é passado, que ele já não importa mais. O que aconteceu, aconteceu, vamos olhar para frente. Que as coisas que já aconteceram estão consumadas, ultrapassadas e que jamais elas vão ser deliberadas ou tratadas outra vez. E nós esquecemos que Deus observa e se lembra de tudo. Mesmo aquilo que está oculto no passado, mesmo aquilo que ficou para trás e que muitas vezes nós achamos que não tem mais relevância nenhuma. E especialmente o tratamento que foi dado àqueles que anunciavam a palavra de Deus. Então, o autor alerta, aqueles que perseguem o povo de Deus devem tomar precaução quanto àquilo que estão fazendo. E aqueles que prejudicam, zombam, caluniam, ridicularizam as outras pessoas pelo motivo da sua religião estão cometendo um grande pecado. Não é só aquele que está ativamente anunciando o evangelho, mas aquele que está vivendo também. Aquele que representa a palavra de Deus em vida, em ações, em gestos e atitudes, e são ridicularizados pelo mundo, esses que estão assim o fazendo também estão cometendo pecado contra esses servos de Deus, que vivem de modo que agrada a Deus. Então, Cristo toma conhecimento de cada um que persegue aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, e o dia do juízo mostrará que Deus, o Rei dos Reis, ele fará prestar contas todos aqueles que insultam os servos do Senhor. Então, o segundo ponto é destacando que Deus está vendo e está julgando, assim como já julgou Jerusalém, continua julgando aqueles que fazem coisas contra aqueles que são enviados a anunciar o seu evangelho, ou que vivem o evangelho, e ainda mais no juízo final, essas pessoas terão ali uma sentença definitiva e eterna. E o terceiro ponto, em último lugar, nesses versículos nós aprendemos que aqueles que se perdem para sempre, eles se perdem por sua própria culpa. Assim como nós vimos aqui na letra da canção, Tudo é Jesus para mim, nós éramos perdidos, andávamos sem direção e sem força, sem ter condições de sozinhos encontrarmos a Deus. Então, o terceiro ponto, e para mim um dos mais importantes que nós tenhamos bem claros, é que aqueles que se perdem para sempre se perdem por culpa própria. E a palavra de Jesus aqui nesses versículos é muito marcante.
são muito marcantes. Quis eu reunir todos os seus filhos e vós não o quisestes. Ou seja, não é como se Jesus fosse ali fazendo escolhas, vem você, não. Ele queria, a vontade de Jesus, do nosso Senhor, é salvar, é reunir, mas eles não quiseram. Outros aqui nos nossos tempos também não querem. E tem algo nessa declaração de Jesus que merece uma atenção especial. Ele projeta luz sobre um assunto que geralmente é obscurecido aqui pelas nossas discussões humanas ou explicações humanas. É uma declaração que mostra como Cristo tem esse sentimento de piedade e de misericórdia por muitos que não são salvos. E ele mostra o quão grande, que o grande segredo da ruína de um homem é a sua própria falta de vontade. Não é a falta de eficácia da salvação que há em Jesus. Não é a falta de eficácia no sangue derramado na cruz, ou nos profetas que anunciaram, ou aquele que foi e pregou o evangelho, ou na boa nova que não foi compreendida. Não, é a própria falta de vontade do ser humano que gera a sua própria ruína. Impotente como é por natureza, incapaz de ter a si mesmo sequer um bom pensamento, e sem poder em si mesmo crer e invocar a Deus, ainda assim o homem perece por ter uma poderosa habilidade para arruinar a sua própria alma. Então, mesmo sem ter um poder de, em si mesmo, crer e invocar a Deus, mesmo sem ter um bom pensamento sequer, o homem perece por essa habilidade de, consequentemente, constantemente estar se arruinando, estar caminhando para o pior e para o mal cada vez mais, sem capacidade de sequer olhar para o bem, estar em constante caminho dentro de coisas ruins. Incapacitado de praticar o bem, ele continua em grande prática do mal. Então não é só eu não sou capaz de praticar o bem, ele continua também dia após dia fazendo o que é mal. Ele não fica só estagnado, sem escolher um dos dois lados, ou ele não tem força para praticar o bem e continua sempre praticando o mal. Nós dizemos com toda razão que uma pessoa nada pode por si mesma, mas sempre devemos lembrar que a fonte dessa incapacidade é a sua própria vontade. Nada pode. Aquele que está em pecado não pode fazer nada para se salvar, para ter pensamentos bons, para ter atitudes boas, mas a fonte dessa incapacidade é a sua própria vontade, é o seu próprio querer, o seu próprio coração em pecado que deseja mais pecado, que deseja se corromper ainda mais. Esse coração que não é gerado de novo, que não foi nascido novamente do Espírito, que não foi nascido novamente da água, ele constantemente deseja e continua em pecado, buscando mais pecado. Ninguém pode despertar em si mesmo a vontade de se arrepender e crer. Entretanto, todo homem possui, por natureza, a vontade de rejeitar a Cristo e seguir o seu próprio caminho desviado. Então, já que nós não temos, ou o homem não tem em si mesmo a vontade de se arrepender e crer, ele tem, por natureza, a vontade de rejeitar a Cristo. Então, lá, aqueles homens, e hoje em dia, naturalmente, quando se apresenta o Evangelho, a vontade natural é rejeitar a Cristo, é negar a Cristo. Por isso que Cristo diz, eu quis reunir, e vocês não quiseram. Essa era a vontade natural, esse era o comum. Isso é o que acontece até nos dias de hoje. E por fim, se não for salvo, tão somente ficará provado que essa vontade foi a causa da sua perdição. Então, se no fim das contas, todos aqueles que foram mortos lá não foram salvos, e hoje em dia também, o que mais acontece é ficar provado que essa vontade do homem em rejeitar a Cristo, em não aceitar o Evangelho, é a causa da sua própria perdição. Em João 5,40, Jesus diz, não quereis vir a mim para terdes vida. É bem claro e enfático, irmão, não quereis vir a mim para terdes vida. É sobre a vontade do ser humano. O ser humano não quer a Cristo, não quer. E muito por conta disso que a gente já falou aqui alguns segundos atrás, a verdade expõe os pecados, a luz da Bíblia e o Evangelho expõe o quão errado essa pessoa já viveu e ainda vive, e aí precisa de um novo nascimento, de mudança. Então o autor propõe que a gente termine esse assunto com uma convicção de que para Cristo nada é impossível. Mesmo o coração mais endurecido pode ser transformado, a graça divina ela é irresistível. Não é pela falta de poder, não é porque para Cristo é impossível converter um coração de pedra em um coração de carne. A graça divina, quando a pessoa é chamada, quando ela atende a esse chamado eficaz,
é irresistível, não existe como a pessoa falar não. Porém, jamais a gente pode se esquecer de que a Bíblia fala do homem como um ser responsável. E diz de alguns, vós sempre resistis ao Espírito Santo, ali em Atos 7, 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, o homem, ele é um ser responsável por aquilo que ele está fazendo. E, obviamente, sem Cristo, ele só faz o que é ruim. Devemos entender que a ruína dos que se perdem não é porque Cristo não quer salvá-los, nem mesmo porque querem ser salvos e não conseguem. Não é porque assim, olha, eu estou querendo ser salvo, eu estou buscando e eu não consigo chegar lá. Eu estou caminhando uma vida aqui cristã, eu estou fazendo tudo e mesmo assim eu não consigo. Não, ele não quer. De alguma forma ele não quer. Algo ele está se agarrando, algum pecado ele está se prendendo ou está sendo preso e ele não consegue. E ele não tem vontade de fazer isso, de largar esse pecado e abandonar essa velha prática. Eles não são salvos porque não querem e não são capazes de vir a Cristo. Não conseguem, não querem e não são capazes. Cristo deseja reunir em si os filhos dos homens, mas eles não querem ser reunidos. Cristo deseja salvar os homens, mas eles não querem ser salvos. É uma escolha, amados. Por isso a gente precisa estabelecer que a salvação do homem, se salvo, deve-se inteiramente a Deus e a sua ruína, se perdido, deve-se inteiramente a ele mesmo. Então é simples. Se o homem for salvo, glórias a Deus. Se ele se perde, é por sua própria conta, é por sua própria vontade. Ele mesmo que quis isso. A maldade que está em nós, toda ela é nossa maldade. Não é maldade de Deus, não é maldade vinda de Cristo. E o bem, se é que nós temos algum, esse procede inteiramente de Deus. Então, que nós entendamos a nossa posição como seres humanos, como criaturas. Todo o mal que existe em cada um é inteiramente nosso. E se existe algum bem ou alguma coisa boa em nós, é totalmente da parte de Deus, jamais de nós mesmos. E a frase final de reflexão do autor é que na eternidade os perdidos eles vão descobrir que eles mesmos destruíram a si próprios. Ali no dia do julgamento final, onde eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre, eles mesmos destruíram a si próprios e vão descobrir isso. E quanto aos que forem salvos, eles viverão para sempre atribuindo a Deus toda a glória e honra por tão maravilhosa salvação. Então, desde sempre e para sempre, os que são salvos estarão atribuindo ao Senhor toda a glória e honra por tão maravilhosa salvação, que não era merecida, que não veio de nós, que não existia bem algum em nós, mas que de Cristo e do Senhor partiu para nos salvar. Amém? Encerramos a aula de hoje e devolvo a palavra ao pastor Tiago.